Quantas vezes nesta caminhada representa que eu estou sozinha. Minha cruz parece tão pesada, mas não posso deixar no caminho, pois estou seguindo as pisadas de um varão que ao Calvário chegou, carregando uma cruz mais pesada, e nela por mim expirou. Quando leio as páginas sagradas, sinto meu coração transbordar, ouço a voz de Jesus ressoando, prometendo comigo estar. Ouço ele dizer: serva minha, não precisas duvidar de mim. Quando pensas que estou tão distante, eu estou bem pertinho de ti. Quantas vezes gemendo ou chorando, eu me curvo aos pés de Jesus. Entre lágrimas vou suplicando que me ajude a levar minha cruz. Ao sentir minhas forças findando e o solo pra me receber, vem Jesus, me carrega no colo e assim eu consigo vencer. Quando leio as páginas sagradas, sinto meu coração transbordar, ouço a voz de Jesus ressoando, prometendo comigo estar. Ouço ele dizer: serva minha, não precisas duvidar de mim. Quando pensas que estou tão distante, eu estou bem pertinho de ti. Quando pensas que estou tão distante, eu estou bem pertinho de ti. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que maravilha, pela graça do Senhor, nós estamos chegando aqui para mais um programa Vivendo a Palavra, para continuarmos a nossa viagem pela Palavra de Deus. Louvado seja o Senhor! E hoje estamos aqui para começarmos a leitura do penúltimo livro do Velho Testamento, que é o livro do profeta Zacarias. Louvado seja o Senhor! Eu glorifico a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu sei que são milhares de irmãos que caminham conosco todos os dias e temos muitos irmãos e irmãs, muitos ouvintes que estão conosco desde o início desse projeto, desde o primeiro capítulo de Gênesis. E eu sei que você tem sido abençoado grandemente, porque a palavra de Deus, ela jamais volta vazia, né? Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, se você puder, abra sua Bíblia então para o primeiro capítulo do profeta Zacarias. Vejo a igreja bem alegre e satisfeita, até parece que não tem de que sofrer. Só Deus quem sabe quantas vezes durante o dia vai aos pés do Deus
Então, meus amados irmãos, queridos ouvintes, o livro do profeta Zacarias tem como autor o profeta Zacarias. Ele começou seu ministério ao lado de Ageu, sendo bem mais jovem do que o profeta Ageu, mas Zacarias profetizou até muito depois de Ageu, na verdade até a sua velhice, até a velhice de Zacarias, ele profetizou aos que haviam retornado do cativeiro. O tema da profecia de Zacarias é a conclusão do templo e as promessas messiânicas. O propósito do profeta Zacarias, ao escrever o seu livro, é incentivar os judeus a concluírem a reedificação do templo e trazer a eles consolo, mostrando-lhes a vinda do futuro Messias. Louvado seja o Senhor! E o livro de Zacarias possui 14 capítulos. Muito bem, meus amados irmãos, vamos então à leitura do livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Verso 2. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 4. Não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Verso 5. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, vivem eles para sempre? Verso 6. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles se arrependeram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Verso 7. Aos 24 dias do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Verso 8. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murteiras que se achavam no vale. Atrás dele estavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Verso 9. Então perguntei: Senhor meu, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem estes são. Verso 10. Então o homem que estava entre as murteiras explicou: estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Verso 11. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras: nós já percorremos a terra, e toda a terra está tranquila e descansada. Verso 12. Então disse o anjo do Senhor: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos?
Verso 13. Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, palavras boas, palavras consoladoras. Verso 14. Então o anjo que falava comigo me disse, clama, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Verso 15. Mas estou muito irado contra as nações em descanso. Eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Verso 16. Portanto, assim diz o Senhor, voltarei para Jerusalém com misericórdia, e a minha casa nela será edificada. E o cordel será estendido sobre Jerusalém, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 17. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda se transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Verso 18. Então levantei os olhos e olhei, e vi 4 chifres. Verso 19. Perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto? Ele me respondeu, estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Verso 20. Então o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Verso 21. Perguntei então, o que vêm estes fazer? Ele respondeu, estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde ou pode levantar a cabeça. Estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Quando meu corpo tombar e tornar-se ao pó, para cumprir o que Deus exclamou Adão, mesmo depois que eu partir, não estarei só.
Muito bem, meus queridos e amados irmãos, você está no programa Vivendo a Palavra. Essa programação pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás, e a nossa sede está aqui na rua Samuel Gran, 1400, aqui em Jataí, Goiás. Que Deus abençoe você que está aí na sua casa, você que está aí no seu trabalho, você que está aí dirigindo o seu veículo, o seu caminhão. Deus abençoe os irmãos das fazendas, dos sítios, dos assentamentos, que nos dão uma grande audiência. Um grande abraço, queridos irmãos, e vamos juntos aqui caminhando pela palavra de Deus. Nós terminamos então a leitura do primeiro capítulo de Zacarias. E para a nossa meditação, quero reler o verso de número 2. O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Meus amados e queridos irmãos, diletos ouvintes da palavra do Senhor, o profeta Zacarias começa seu ministério profetizando ao povo de Judá que havia retornado do cativeiro. Ele profetiza junto com o profeta Ageu, exortando o povo a retomar a construção do templo que havia sido paralisada. Porém, Zacarias, que era bem mais jovem que Ageu, prossegue profetizando muito além do ministério de Ageu, pois profetiza até a sua velhice. Neste primeiro capítulo, Zacarias fala do desgosto de Deus com as gerações passadas dos judeus, pois elas não deram ouvidos aos seus profetas para se arrependerem dos pecados e se consertarem diante do Senhor. Assim, Deus exorta os judeus que haviam voltado do cativeiro a que não fossem iguais aos seus antepassados. Amados e queridos irmãos, tomemos para nós esta exortação. Não sejamos iguais às gerações de judeus que não deram ouvidos a Deus e causaram tanto desgosto ao Senhor. Neste exato momento, meu querido ouvinte, será que Deus está prazeroso com você ou se sente desgostoso também? Quando voltamos nosso olhar para a trajetória de Israel desde sua saída do Egito, podemos entender o porquê do desgosto de Deus para com eles e com toda pessoa que age como os israelitas. Sim, Deus fica desgostoso conosco quando só reclamamos das dificuldades do presente, sem nos lembrarmos de tantas bênçãos e livramentos que já nos deu no passado e nos dá a cada dia. Israel se comportou assim no deserto. E nós hoje? Deus fica desgostoso conosco quando somos rebeldes quanto aos seus mandamentos e nos recusamos a obedecer a eles. Israel agiu assim. E nós hoje? Deus fica desgostoso com Israel porque durante toda a sua história se envolveu teimosamente com a idolatria. Deus fica desgostoso conosco também quando pomos alguém ou alguma coisa acima dele em nossa vida.
Amados irmãos, Deus fica desgostoso com seu povo porque em sua trajetória não exerciam o amor ao seu próximo, mas se tornaram egoístas, soberbos, desonestos, oprimiam e enganavam seus irmãos para se beneficiarem. Quando agimos assim, Deus fica desgostoso conosco, pois amar ao Senhor sobre tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos e como também Cristo nos amou, são os dois maiores mandamentos. Queridos irmãos, reflitamos sobre o nosso comportamento. Vamos viver para causar prazer ao coração de Deus e não desgosto. Que nós meditemos nesta palavra e que nós vivamos em tudo para trazer alegria ao Senhor, vivendo de maneira correta, uma vida justa diante dele e também diante daqueles com quem vivemos. Que Deus abençoe você, medite nessa palavra. E depois de ser provado, estarás aperfeiçoado para ser usado nas mãos do Senhor. Deus dará a vitória sobre as lutas, Deus dará. Meu irmão, fique bem certo que o céu está aberto e a vitória sobre as lutas, Deus dará. Todo ouro para ser utilizado em joias preciosas se tornar. Ao passar pela fornalha, queima tudo que atrapalha e o ouro mais brilhante ficará. Deus dará a vitória sobre as lutas, Deus dará. Oremos, meus irmãos. Pai querido de bondade, nós te glorificamos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse livro da Tua Palavra que estamos começando. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem nos trazido nesse dia. Ó Deus, quantas vezes também temos trazido desgosto ao Senhor pelas nossas rebeldias, pelas nossas teimosias na prática daquilo que não agrada a Ti. Senhor, mas, Pai, estamos aqui diante do Senhor para renovar a nossa aliança, o nosso compromisso, Senhor, de procurarmos, de nos esforçarmos e com a ajuda do Teu Espírito Santo, viver para a glória do Senhor e para a alegria do Senhor. Pai, ajuda o Teu filho e a Tua filha também que oram comigo agora. É o que nós te suplicamos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fique bem certo que o céu está aberto e a vitória sobre as lutas, Deus dará. Sim, Deus dará. Maravilha de Deus, nós estamos assim, meus irmãos, terminando mais uma programação. Glorifico a Deus pela sua vida, pela sua companhia, pela sua parceria também, de sempre estar nos ajudando a alcançar mais corações com a palavra de Deus. Eu aguardo você amanhã para lermos o 2º capítulo de Zacarias. Amém? E que você possa já ir convidando pessoas que queiram ler conosco, né, o Novo Testamento, porque brevemente já estaremos iniciando a leitura do Novo Testamento. Convide pessoas para lerem essa parte gloriosa, né, da Bíblia Sagrada, que é o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.